Grande Gustavo, muito boa noite. Como vão as coisas, meu amigo? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Te ouço bem, você me ouve? Tô escutando bem, só que eu acho que. Não sei se o fone não tá funcionando. Pera aí. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Beleza. Eu te ouço perfeitamente, sem problema algum. Então, pessoal, muito boa noite a todos. Esse aqui é o podcast Reatravo, o podcast do aprovado, do Errando a Trave, concursos fiscais e de controle. Para estar aqui no podcast tem que ter passado no concurso, né? Então, se o Gustavo está aqui, vamos interrogar ele aí. É verdade esse negócio mesmo? Você passou nesse negócio mesmo, Gustavo? Como é que é? Onde você passou? Conta pra gente. Então, continua ouvindo bem, né? Porque eu tirei o fone aqui agora. Tá tudo Sim. certo, né? Beleza. Então, passei, graças a Deus, acabou minha aflição. É, Passei aqui para auditor fiscal, né? Que aqui chama de auditor técnico de tributos. Você faz Sergipe, né? 35 anos depois, decidiram abrir uma prova para a gente tentar, né? E deu certo, né? Engraçado, né? Meu pai tinha exatamente a minha idade quando teve a última prova. Então, foi uma geração inteira para sair outra. Mas deu certo, graças a Deus, passei, né? Estou realizado. E, e terminou em quarto lugar, é isso mesmo, né? Isso. Vai sair agora meia-noite o resultado final dos títulos, né? Que é o que faltava. Mas, pelo que o pessoal falou, não vai mudar, não. O pessoal não recorreu, quem estava perto de mim não recorreu de nada, então é quarto lugar. Show de bola. Quarto lugar no Cefaz Sergipe. Para melhorar, é só falar que você é de Aracaju, Sergipe, né, Gustavo? Estou aqui em Aracaju, né? Nasci aqui, me criei aqui e estou feliz demais. Passei na minha cidade, era meu sonho, deu certo. E o Gustavo, pessoal, para quem não conhece a história dele, ele tem uma história bacana que, inclusive, tá no meu feed ali, né? A gente fez um post conjunto ali, porque a história dele foi muito interessante e ele, de certa forma, deixou passar algumas provas, né? Utilizando aquela ideia que a gente sempre, desde que eu comecei a fazer conteúdo para concurso, eu sempre prego que esse negócio de você ir para a prova para treinar, isso é meio que uma falácia, assim, que é muito mais negócio você primeiro formar uma base e você começar a ir fazer prova quando você realmente tem alguma condição de competir na prova, né? Claro que passar, né, como ele passou nas vagas, depende de muitos fatores. Agora, é, você ir para a prova sem ter condição alguma de competir, sem ter uma base mínima ali, não costuma trazer bom resultado, né? Se você tiver curiosidade, vai lá. Depois que terminar a live, vai no meu feed ali e leia o post que foi o próprio Gustavo que escreveu, né? Eu pedi o meu editor para fazer umas ilustrações para ficar mais bonitinho, mas foi o próprio Gustavo que Uhum. escreveu, que mostra como que ele foi certeiro ao deixar passar algumas oportunidades para formar uma base forte e a partir do momento que ele estava competitivo, ele ir para cima e inclusive conseguiu ser aprovado relativamente rápido, né, Gustavo? 1 ano e 7 meses. É, Isso, 1 ano, 7 meses e alguns dias, né? Foi o tempo que eu estudei. Eu comecei a estudar quando saiu o edital do ISS Aracaju, a primeira vez, né? Eu nunca tinha estudado para concurso até aquele dia. Então, se você for puxar lá, é agosto de 2020, né? Foi quando eu sim. comecei. Só uma coisa, Luna. Eu acho que o pessoal falou aqui que seu microfone não estava muito bom e para mim tá meio ruim também. O, Talvez fique micro, melhor assim. o microfone tá meio ruim aí, galera. Dá um alô para nós, Mas veio o que pessoal o do pessoal tá YouTube. falando aí. Enquanto o pessoal fala, vamos continuando. Inclusive, Luna, você falou da postagem e tem outra coisa também, né? Eu lembrei que a gente já fez uma live exatamente assim, né? Eu era aluno de pré-edital e eu fui Sim. lá, tá no seu feed ainda, tá lá atrás, né? Tem 46 semanas atrás. O pessoal falou que o meu microfone não está bom. Deixa eu. Nada vai me deter. Aí, agora melhorou. Melhorou, galera?
show de bola, então. Comprei o fone para fazer o podcast e meu fone era do Paraguai. Que dó. Mas enfim, foi sim, Gustavo. Foi uma sessão de consultoria ao vivo no Instagram, parecida com essa aqui, né? E isso foi foi ali por volta na véspera ali da Cefaz Espírito Santo, Cefaz Ceará. E curioso que eu lembro que eu fiz essa consultoria com 4 alunos. E desses 4, foi uma consultoria que eu dei, não sei se você se lembra como que foi, eu escolhi a dedo mesmo 4 pessoas que eu queria dar uma consultoria de bônus, porque eram pessoas que eram muito ativas dentro do nosso grupo, né, e que ajudavam muito as outras pessoas. E, curiosamente, dessas 4 pessoas que eu fiz essa consultoria, que eu dei essa consultoria de bônus, 3 já passaram, né? Foi você, o Lucas e o Eider, né? O 4º foi o Jackson, que também é um excelente aluno, que eu tenho certeza que em breve ele vai conseguir a aprovação dele. Mas é curioso que dessa galera, né? A galera que, coincidência ou não, era a galera mais participativa, que ajudava mais os colegas. Essa galera já conseguiu quase toda ser aprovada, né? O Lucas, colega aqui de Aracaju, né? Meu colega aqui de Aracaju. Né? Gente boa também. E o Eida é lá no Espírito Santo. Também passou em casa, né? Também passou em casa, né? E você e o Eider passaram, inclusive, em casa. Para começar aqui, então, Gustavo, conta pra gente rapidinho aqui a sua idade, de onde você já falou, né? Você é de Aracaju, Sergipe, passou em casa. Conta pra gente a sua idade e a sua formação universitária. O que você estudou na faculdade? Então, tenho 25, né? Fiz um pouco depois da prova, fiz 25, e sou formado aqui na Federal de Sergipe em Engenharia Civil. Mais um engenheiro aí no mundo dos concursos aí, né? É o que sobrou para nós, né? É o que sobrou para nós. Tendo sucesso no mundo dos concursos. Vou aproveitar para te perguntar, né? Uma coisa que muita gente fica com isso na cabeça. Por que você acha que engenheiro tem tanto sucesso na área fiscal? E muitos engenheiros passam na área fiscal. Você consegue dar um palpite? Eu acredito que tem um motivo quantitativo, em primeiro lugar, né? E tem muito engenheiro sendo formado por ano, né? Se forma muito mais engenheiro do que talvez advogados e outras coisas, né? Porque são vários tipos de engenharia. Sim. E, em regra, esses engenheiros não têm outros concursos para fazer de alto nível que não seja esse. Então, concentram a multidão nessas poucas opções, né? Área fiscal, área de controle, em geral, né? Em segundo lugar, eu acho que tem uma questão de você cursar um curso puxado na universidade. Isso treina seu raciocínio lógico em vários setores, né? Em várias coisas. Então, você aprende... Depois que você aprende cálculo 1, 2, 3, mecânica dos fluidos, termodinâmica, você consegue aprender direito civil, penal, constitucional, tranquilo. Entendeu? Então, acho que assim, você acaba tendo seu raciocínio treinado por 5 anos na faculdade, isso te deixa bem ativo intelectualmente. E o mercado de trabalho seja o terceiro motivo, né? Então, você coloca uma grande quantidade de pessoas que foram bem treinadas na faculdade a raciocinar, a estudar e a pensar, e você não dá outras oportunidades a elas, né? Então, aí vai um funil. Eu acho que é por isso. Eu penso muito dessa forma também, né? E às vezes acabam até criando uma barreira com isso, de pensar assim, eu não sou engenheiro, por exemplo, eu não tenho facilidade com exatas, então eu não vou conseguir passar. Não é bem por aí, né? O grande fato é que, assim, a moral da história é isso que o Gustavo falou. Por que as pessoas de engenharia hoje se sobressaem bastante em concurso de fiscal e concurso de controle? Primeiro, o primeiro fator é o quantitativo, que ele falou, é muita gente sem boas oportunidades de emprego. Naturalmente, o concurso é uma das últimas tábuas de salvação da gente. Eu também sou engenheiro de formação. E segundo, que basicamente assim, são pessoas que são acostumadas a estudar. É só isso, né? Não quer dizer que a pessoa, por ser engenheiro ou por ela ter qualquer formação, ela tem uma facilidade a mais que você. É uma questão de, realmente, se você tem uma prática de estudar, você já tem aquele traquejo de sentar para estudar, isso não é uma coisa completamente nova para você na sua vida, isso te ajuda, inegavelmente. Mas
não quer dizer que você que não é engenheiro, você não vai conseguir competir, não vai conseguir passar. Dou exemplo, inclusive, do próprio Lucas, né, Gustavo, que é aí de Aracaju, né, que está na Cefaz Alagoas, que ele é dentista de formação, né? E quando eu gravei o podcast com ele falou, cara, eu demorei muito para criar coragem para estudar para a área fiscal, porque eu achava que a área fiscal era impossível para uma pessoa da minha formação, que só passava para fiscal e engenheiro, né? E ele passou em segundo na Cefaz Alagoas, passou no ISS Aracaju, passou na Cefaz Espírito Santo e ele passou na PF sem estudar praticamente. Passou em 13º na PF só indo fazer a prova, sem estudar as específicas, né? Então, daí você já tira o que é coisa da sua cabeça e o que é realidade, né? Agora é óbvio, né? Você tem uma dificuldade ali com exatas, por exemplo, as coisas não vão cair de mão beijada, você vai ter que correr atrás, né? Mas não é nada que uma pessoa que queira correr atrás e que faça isso de verdade, ela não vai conseguir buscar. Concorda comigo? Concordo. E assim, no fim das contas, se você pegar o histórico dos concursos dos últimos anos, as matérias de exatas valem 2, 3% da nota, né? Cada uma, né? No final não chega, raramente passa de 8, 9, 10% somando todas, né? Tirando, acho que BH, tirando o ISS BH, eu acho que dificilmente as matérias de exatas têm um peso tão relevante assim para impedir um cara que não tem facilidade em exatas de ser aprovado, entendeu? E assim, o que cai de exatas em provas da área fiscal, mesmo provas que puxam muito em exatas, assim, o que vai ter de mais difícil ali é a parte final de estatística. Agora, matérias ali, sinceramente, matérias ali como raciocínio lógico, como matemática financeira, a parte inicial de estatística, qualquer pessoa de qualquer formação tem plena condição de pegar aquilo com facilidade, né? Com facilidade. Se você tem bloqueio com essas matérias, você acha que você tem um bloqueio com essas matérias, é uma questão de sentar e estudar mais, porque qualquer pessoa consegue pegar, não tem nada demais, né? Você quando você vai falar exato, a pessoa acha que vai cair cálculo no meu concurso, né? Vai cair geometria analítica e álgebra linear, igual eu estudei na faculdade. Não é isso de exatas que cai em concurso, né? Via de regra, é a matemática mais básica mesmo e que qualquer pessoa vai conseguir correr atrás e se virar, não é mesmo? É isso aí, concordo. Perfeito. E aí, Gustavo, lembrando lá de quando você já começou focado para a área fiscal mesmo, não foi? Foi, porque como é que foi minha história, mais ou menos? Eu trabalhava como engenheiro, né? Mas, enfim, não era um emprego que eu tinha muita progressão, né? Não tinha muita progressão no futuro e, enfim, não estava gostando. Então, eu comecei a pensar que eu poderia fazer da minha vida, né? E a única coisa que eu sempre consegui fazer, assim, bem, foi estudar, né? Desde o colégio, faculdade, etc. Então, eu disse, vou estudar, né? Na verdade, eu decidi porque eu estava um dia passeando pela internet, né? E eu vi lá que saiu o edital de auditor para Aracaju. Eu não sabia nem o que caía para auditor fiscal, não tinha a menor ideia, né? Mas aí eu abri o edital, dei uma olhada lá, direito isso, direito aquilo, contabilidade, eu não sabia o que era nada daquilo. Só sabia português e matemática, né? O resto eu não sabia nada. Então, foi daí que eu comecei a estudar, né? Eu lembro que o edital saiu a 17 de agosto de 2020, se eu não me engano. E aí eu tomei uns 2 ou 3 dias para pensar, assinei o estratégia e fui para dentro. Entendeu? Foi assim que eu comecei. E como que foi esse estudo nesse momento inicial? Você começou já, como se diz, entrando com a coisa pegando fogo, já tendo um edital da sua cidade na praça? Como que foi esse estudo nesse momento? Assim, era claro que eu tinha noção muito forte de que minha chance de passar era ínfima, né? Quase, se não era zero, era quase zero, né? Então eu tinha essa noção quando eu fui estudar, mas assim, eu queria me testar porque eram 4 meses depois do edital. Eu disse, cara, eu vou dar uma estudada nesses 4 meses. Se eu me sair relativamente aceitável na prova,
eu continuo estudando para essas provas de auditor. Caso contrário, eu perdi 4 meses da vida, tudo bem. Não tem outra ideia melhor do que fazer, né? Então eu fui, não tinha outra ideia, né? Então eu fui e comecei a estudar. Aí, inicialmente, meu estudo foi meio assim, não foi 100% correto, porque eu estudei tudo ao mesmo tempo, né? Como era um pós-edital, o que eu fiz? Na época eu seguia as trilhas estratégicas, e eu segui as trilhas porque eles prometiam que em 4 meses você veria tudo, né? Então, eu disse, vai ser isso. Então, de certa forma, eu vi tudo em 4 meses. Agora, não vi assim, bem, né? Findou que a prova nem aconteceu, né? Quando faltou 48 horas para a prova, o desembargador mandou adiar a prova por causa do Covid. Mas, pelo que eu sei hoje, eu acho que se a prova acontecesse naquele dia, eu iria assim, só acertar meu nome e mais nada, entendeu? Não tinha noção de muita coisa, não tinha noção do que estava acontecendo. Assim, eu estava com conhecimento bem raso de todas as matérias, ao mesmo tempo. Então, eu sabia direito, sei lá, eu sabia direito penal, tanto quanto direito tributário, entendeu? Porque eu fui estudando tudo. Então, isso não é a melhor forma, né? Você vai bem explicar aí, mas foi assim que eu fui fazendo. Eu fui lendo o PDF, fazendo as questões do PDF, nesses 4 meses. Quando terminou, eu tinha dado uma lida em tudo e feito uma boa quantidade de questões, mas só do PDF. Uhum. Olhando para isso, não aconteceu a prova, né? E isso aí foi novembro para dezembro de 2020, né? E aí não aconteceu a prova e depois você seguiu estudando aí ao longo de 2021, até entrou no Errando a Trave, foi em abril de 2021, não foi? Eu lembro. E olhando aí para esse momento aí desse início de estudo, você faria muita coisa diferente? O que você faria se você estivesse começando hoje? Então, se eu tivesse começando hoje, eu iria tentar realmente estudar em pré-edital, que é melhor, né? E iria tentar estudar seguindo a ordem, né? Primeiro as matérias mais básicas e aí indo para as mais avançadas depois. Porque senão fica muito enrolado, né? Assim, você não sabe o que vai cair, né? Você sabe que as básicas sempre vão cair. Então é melhor você garantir primeiro nelas, né? Que cai de diferente você pega depois. Então eu teria seguido essa ordem, né? Seria algo que eu faria diferente. E certamente hoje eu teria começado no Tech mais rápido, né? Eu acho que eu demorei um pouquinho a entrar no Tech. Para migrar para o site de questões, né? É o que o Gustavo falou, né, pessoal? A gente, ao começar a estudar, principalmente nesse momento agora que tem muito concurso saindo ou em vias de sair, né? Hoje, inclusive, saiu a Cefaz Amapá. Muita gente vai fazer isso que ele fez, né? De começar a estudar com o edital na praça, com o pós-edital na praça e começar a estudar aí as matérias mais básicas que existem aí, né? Português, administrativo, constitucional, com o edital na praça, né? Apesar de, para algumas pessoas, isso eu já vi gente que fez isso com sucesso. Você mesmo depois você começou a estudar diferente, a formar base e para fazer prova mais na frente, né? Mas via de Uhum. regra isso não é o que dá o melhor resultado, né? O que dá o melhor resultado é você, como o Gustavo falou, a gente começar realmente pelo começo, né? Formando base naquelas matérias mais batidas ali que sempre caem, né? Aquelas matérias que a gente fala que tem incidência alta. E aos poucos, à medida que esse conhecimento está sedimentado, você ir migrando para as matérias mais avançadas. Essa ideia de você entrar com o edital assim e misturar tudo e sair estudando tudo loucamente, geralmente não dá muito bom resultado, né? Pessoas assim, se for uma pessoa comum, a tendência maior vai ser ela sair emendando as provas todas e não conseguir passar em nada, justamente porque ela não tem aquela base necessária para pegar o pós-edital, né? E seria mais negócio fazer depois o que você fez, né? Que
É o famoso dar um passo atrás para dar dois à frente, né? É isso. Então, foi exatamente isso, né? Aí, quando passou a prova de Aracaju, foi que eu percebi isso, né? Na verdade, eu já tinha essa ideia, né? Mas eu não tinha outra opção. Então, quando passou a prova de Aracaju, eu disse, cara, agora eu vou focar em arrumar aqui meu estudo, né? Aprender de verdade as coisas. Até porque eu sabia que a prova de Aracaju iria acontecer um dia, né? Não sabia quando, mas ela iria acontecer. Então eu disse, bom, pode demorar 6 meses, um ano, não sei. Então, quanto mais demorar, melhor. E eu vou tentar, nesse tempo que eu tiver, ficar competitivo, né? Então, eu fui fazendo as provas, desculpe, eu fui estudando e fui pulando algumas provas, né? Como a gente conversou, tem até a postagem aí. Porque eu disse, eu preciso fazer minha base primeiro, fortalecer minha base, para depois eu pensar em competir em alguma prova, né? E foi assim que eu fui fazendo ao longo de 2021, né? Nos primeiros meses de 2021, eu acredito que até abril ou maio, eu fiquei mais em PDF, né? Eu fazia o quê? Eu lia os grifos do que eu já tinha feito, né? Que eu já tinha grifado os PDF. Então, eu lia os grifos e ficava fazendo pares e ímpares, né? E dando as voltas, entendeu? Então, por exemplo, eu li o grifo, daqui a 15 dias eu fazia as pares, e com 15 dias eu fazia as ímpares, né? Ia fazendo algo assim para tudo. Então, eu dei mais uma volta no conteúdo inteiro, em mais esses meses. Foi aí depois disso que eu entrei no Errando a Trave, e aí eu vi que eu precisava logo entrar no TEC, né? E no sistema de questões. Então, foi quando eu migrei para o sistema de questões através dos cadernos que tinha lá dos roteiros, né? E aí depois fui fazendo os roteiros e fui avançando. É, você se lembra assim como era a sua rotina de estudo, né, nesse período, principalmente pré-edital e pós-edital? Você não trabalhava, né? Você estava 100% dedicado ao estudo. Você lembra como era a sua rotina pré-edital? Como foi a rotina pós-edital? Então, na realidade, eu trabalhei durante o primeiro ano, né, os primeiros 12 meses. Aí eu me demiti para continuar estudando. Você, Então, você trabalhou de quando até quando? de, Até? de agosto de 20 até agosto de 21. Aham. Aí, em agosto de 21, eu entrei de férias. E aí foi quando eu fiz aquele esquema, né? O que aconteceu? Em janeiro, eu tinha que escolher quando eu tiraria minhas férias. Lá era assim, você tinha que escolher no começo do ano. Então, eu não sabia quando eu iria querer férias, né? Aí eu pensei assim, agosto não tem feriado. Então, eu vou escolher agosto. E aí eu peguei o mês de agosto inteiro, né? E depois saiu Ceará e Espírito Santo bem Aham. em agosto. Aí foram duas provas que eu viajei para fazer, porque eu disse, vai ser minha viagem de férias, entendeu? Mas eu não estudei para elas em nenhum momento, não estudei legislação tributária, nada. Só fui fazer mesmo. É, Aí o que aconteceu? Até julho, ou seja, no primeiro ano, eu estudava assim, eu tentava fazer de 25 a 30 horas, mas depois eu fiz as contas, minha média ficou 23 horas nos primeiros meses, no primeiro ano. Aí em agosto, quando eu tirei férias, eu subi para 40. Que eu queria me testar. Eu disse, cara, eu vou tirar férias. Se eu conseguir estudar mais, de verdade, aí eu me demito. Senão, não vale a pena. Né? Então, eu consegui subir para umas 40. E aí disse, beleza, é isso que eu quero. Conversei com minha família e etc. Né? Depois eu posso contar um pouco sobre isso. E aí eu fiquei com umas 40, 45, 40, 45 até o fim do ano. E quando saiu o pós-edital de Sergipe, foi que eu subi, né? Aí o pós-edital eu fiz a média de 51, porque realmente, como era aqui, né, eu estiquei bastante. Realmente eu sei que é um carga horária bem alto. Mas foi só nesses 3 meses de Sergipe, de pós-edital. Né? Engraçado que você pode ver minha postagem de pós-edital, estudou 50 horas, mas eu fiz a conta, do primeiro dia ao último, minha média foi 30,3, ou seja, 30 horas. Né? No fim das Você, contas, uma carga horária de 30, 35 horas sendo fiel, já é boa, muito boa. você contando aí pré e pós, aproximadamente 30 horas de média, né? Isso, Mas isso, um pelo no outro, pós 30. você puxou mais, né? No pós foi E cerca de média foi quanto? Você lembra? 51 foi a média.
51 no pós. Mas também tem que levar em consideração, né, que era um pós-edital atípico para ele, era na casa dele, né, no estado É. dele. Então, naturalmente, a pessoa vai tentar dar tudo mesmo para tentar passar. Mas não quer dizer que você tem que estudar 50 horas para ser aprovado, né? O pessoal está E eu me desesperado aqui sentia falando muito. que... Oi, Pode falar, pode desculpa. falar. Pode falar. Não, eu me sentia, além de ser em casa, eu me sentia com muita chance de passar, entendeu? Porque, por exemplo, teve o mini pós de Aracaju antes, né, que foi 5 semanas, em 2021. Eu fiz esse mini pós e eu fiz 40 e poucas horas, 42, 43. Porque, assim, eu estava estudando mais por ser aqui, mas eu sabia que eu não iria passar. Então, não dá aquele gás que você tem quando você sabe que está em vias de competir, entendeu? Sim. O pessoal tá desesperado aqui falando que o edital de Minas saiu. Preocupa não, galera. Vamos fazer a nossa já conhecida aula de recomendações de estudo para Amapá e Cefaz Minas. Vou divulgar aqui no Insta muito em breve. E vamos Melhor fazer. coisa, pô. Melhor coisa, então, é vocês verem essa live aí, porque já vão vendo como é o pós-edital, né? Como são as coisas. Sim, sim. Vamos fazer semana que vem, a gente faz a aula de recomendação de estudos para Cefaz Amapá e para Cefaz Minas. A gente faz até junto, ao mesmo tempo, essa aula de recomendações de estudo. E no seu caso, né, Gustavo, você falou que você percebia lá na frente que você tinha uma chance boa de passar na Cefaz Sergipe. Eu lembro que a Cefaz Sergipe ela foi bastante próxima a grandes concursos da área fiscal, né? Foi bem próxima de meio que pegou período coincidente com ISS-BH, que foi um concurso muito esperado, né? Com a Cefa Pará, que foi um concurso muito esperado, e com a Cefaz Amazonas também, um concurso bastante esperado, e até um pouquinho com a CGU também, né? CGU e TCU, os concursos de controle. Você acredita que, pelo fato de ter tido várias provas ao mesmo tempo, isso facilitou um pouco o seu caminho para conseguir passar no Sergipe? Acho que facilitou bastante, de certa forma. Não vou. É o que eu disse, eu poderia pagar de super-herói aqui e dizer, que nada, isso não influencia, eu passei porque eu sou isso aqui. Na verdade, facilitou bastante. E vai facilitar o Amapá também, tá? Quem está aí pensando, né? O Amapá vai ser assim ou até pior, não sei. Tô só dando uma dica aí pro pessoal. Eu lembro que você falou, quando você fez a aula de recomendação de Sergipe, você falou insistentemente, pessoal, Sergipe está esquecido, é uma boa oportunidade. Se eu estivesse estudando, eu faria Sergipe. Porque quando você pega CGU, TCU, Pará e BH, todos eles pagavam mais, com mais vagas, e tirando Pará, todos tinham lotações boas, né? O Pará um pouco inferior. Eu imaginei, a gente já imaginava que Sergipe ficaria lá atrás, né? E eu assistindo a live e dizia, meu Deus, tomara que ele pare de falar isso logo, para de falar isso, pelo amor de Deus, porque vai chamar mais gente para fazer a prova de Sergipe. Né? Mas já era esperado, cara. Já era esperado. Eu tenho plena consciência que se essa prova de Sergipe viesse sozinha, igual veio a de Aracaju, muito provavelmente eu não passaria nas vagas, né? Eu acho que eu passaria no cadastro reserva. Assim, passaria porque eu fiquei em quarto lugar, então eu fui muito bem de qualquer forma. Mas eu acho que eram só 7 vagas, dificilmente eu ficaria nas 7 vagas. Entendeu? Pois Mas é, assim, né? graças a Deus, né? A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Nem tudo é aquela inteligência bruta, né? Às vezes é você ser esperto, você já passa na frente de algumas pessoas, né? Exatamente, né? É uma frase que eu costumo falar, é que assim, a esperteza supre a genialidade, né? Às vezes você não é o gênio, né, que vai conseguir passar na prova em primeiro, aconteça o que acontecer, mas você é uma pessoa esperta e que sabe tomar boas decisões. Isso te ajuda a passar. O meu caso também, né?
algumas das minhas aprovações, por exemplo, a própria aprovação na Cefaz Bahia, eu tenho plena consciência que uma coisa que me facilitou, assim como você passou em quarto lugar, você passou muito bem, você poderia passar em outras circunstâncias, né? Eu passei em segundo lugar, poderia passar em outras circunstâncias, mas eu tenho plena consciência que uma das coisas que facilitou para eu passar foi que teve ISS Guarulhos no mesmo dia e grande parte das pessoas, por incrível que pareça, abandonou a Bahia e foi fazer o ISS Guarulhos, né? E o seu caso aí também, né? Muita gente deixou a oportunidade de Sergipe para lá e foi fazer outras provas. Eu acho que, bom, pela quantidade de pessoas nos grupos, eu acho que Sergipe trouxe uns 15 a 20% dos estudantes. Nessa proporção aí. Da concorrência, como se diz, a concorrência qualificada da área fiscal, né? E eu acho Pois que é. foi um valor mais ou menos isso. E já foi isso, né? Pessoal, se você que está estudando nesse momento, né, fiz a aula segunda e quarta sobre uma coisa que a gente faz, que eu faço lá dentro do Errando a Trave, vou fazer esse sábado, inclusive, com os alunos, que é o plantão de dúvidas do pós-edital, quando sai um edital, né? Faço esse plantão de dúvidas com nossos alunos sempre que sai um edital. E ali, nessa aula que eu fiz na segunda e na quarta, eu falei sobre todo o racional desse processo de escolha nesse momento que você tem várias provas ao mesmo tempo. E um dos pontos principais disso é você realmente entender o que essa concorrência qualificada vai fazer e se esse movimento talvez não abra uma oportunidade para você passar numa prova que em outra circunstância você talvez não passaria, né? Como o Gustavo falou, né? Cefaz Sergipe, vamos colocar assim, teve 15% da concorrência qualificada. É lógico que, aliado ao seu estudo e à sua competência, isso te ajuda a passar, né? Então, concurso não é só, né? Muita gente acha que não, concurso é sentar e estudar. É sentar e estudar, mas não é só sentar e estudar, né? Porque existe muita coisa além de só sentar e estudar do jeito que você acha que tem que fazer, né? O buraco costuma ser mais embaixo, né? E quando você é uma pessoa, como eu falei, né? Às vezes você não é genial, mas às vezes você é uma pessoa esperta, você é uma pessoa que toma boas decisões, né? E quando você toma boas decisões, você pode colher os resultados antes do que se você tomar decisões ruins, como foi o caso do Gustavo, né? Que acabou sendo aprovado, né, Gustavo, num tempo assim, bem curto hoje para os padrões da área fiscal. Né? Um ano e 7 meses hoje é Acho nada. que, Né? acho que bateu o recorde do ET aí, por agora, né? Você foi o recordista, você foi o nosso recordista, né? O segundo lugar era o primeiro lugar era o Arthur, que foi 1 ano e 11 meses, né? Você foi o recordista em tempo de aprovação, 1 ano e 7 meses, né? Bateu o recorde do EAT, né? De recorde de tempo, né? Claro que tudo isso, né? O importante é passar, né? Tudo o resto Isso é é acessório, bobagem, né? mas Ô, claro, Luda, todo deixa mundo eu falar quer passar rápido, né? O mais rápido possível. Pode falar, manda para nós. mais uma coisa em relação a isso, né? Pra gente terminar esse assunto. O foco é importante, entendeu? Você vê o movimento, você focar em uma prova. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, atrás de mim, em Sergipe, tem gente que passou em BH, tem gente que passou em Roraima, tem gente que passou no ISS Aracaju, tem um colega meu que foi em primeiro lugar no CGU e ficou atrás de mim. Tem gente que fez discursiva do TCU e está atrás de mim. Ou seja, eu não estou dizendo que eu sou mais inteligente que eles, eu estou dizendo que por eu ter focado em uma prova que eu queria, não foi só gente fraca que ficou atrás de mim. Teve muita gente forte que ficou atrás, porque deixou o Sergipe em segundo ou terceiro plano, né? E quem deixou o Sergipe em primeiro plano conseguiu ficar na frente de uma pessoa que normalmente ele não ficaria. Entendeu? Exatamente. O que ele está querendo dizer, né, pessoal, é que assim, ele focado só em Sergipe, ele ganhou de pessoas que, se tivessem feito o mesmo, talvez ele teria perdido, né? Isso. E que a pessoa acabou perdendo de você e não ficando nas vagas imediatas igual você ficou, porque ela estudou para 2 provas ao mesmo tempo. E é óbvio, pessoal, é óbvio. Você está num processo de competição. Imagina que você quer disputar as Olimpíadas. É a analogia perfeita. Imagina que você quer disputar as Olimpíadas.
Só que aí, você é nadador. Você é nadador, né? Em vez de você ficar nadando aí de 6 da manhã a 8 da noite, treinando natação, né? Pra você ir lá disputar com o Phelps aposentou, né? Mas faz de conta que é o Phelps. Você ir lá disputar com o Phelps, aí você fala assim, não, eu vou nadar de manhã e eu vou correr à tarde, né? Que aí eu tenho duas chances. E aí você vai para a Olimpíada disputar natação com o Phelps e atletismo com o Bolt. Mas você tem duas chances. Suas duas chances. Essa é a analogia, né? Quando você pega para estudar para duas provas ao mesmo tempo, você está treinando natação e atletismo ao mesmo tempo que você competir nas Olimpíadas. Qual que é a chance mais provável? É você tomar um pau nos dois, né? Essa é a chance mais provável. Então, você tem que ter atenção nesse sentido, né, Gustavo? Exato. É o que eu tô querendo dizer é isso, né? Pode passar a impressão de porque Sergipe ficou em segundo plano, só gente fraca veio para cá. Não foi isso. Teve aluno forte que veio, só que não colocando como prioridade. E aí quem colocou conseguiu passar essa galera, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar. Você entrou no Errando a Trave na turma de abril de 2021. Gosto sempre de perguntar para o pessoal, você lembra como você me conheceu? Ou conheceu Olha, o EAT? E quando você conheceu a nossa metodologia, você ficou em dúvida com relação a entrar ou você já colou imediatamente? então, eu conheci o EAT pelo Instagram. Eu não lembro se alguém repostou ou se foi algum post patrocinado, entendeu? Mas foi assim que eu conheci o EAT. Alguma postagem que você fez, eu acho que foi aquela da Receita Federal, que era uma frita da Receita Federal, não lembro se foi algo assim, Deve ser a né? do Esquimó. Alguma coisa assim. Eu acho que foi naquela época. Mas, enfim. Daí Uhum. eu comecei a te seguir e você começou a fazer várias postagens. Eu lembro claramente de uma postagem sobre como estudar civil, penal, empresarial, né? Que você colocou as que você sabia, as que sabia mais ou menos, as que você não sabia nada, né? Cada assunto. Foi uma das melhores para mim, foi aquela. E daí eu fui vendo que você tinha um bom conhecimento, né? Só que eu não assinei de cara porque eu tinha um receio. Eu pensava, cara, eu acho que isso aí é só para quem está mais avançado. Quando eu tiver mais avançado, eu vou fazer. Mas depois, e por isso eu fiquei na dúvida. Eu lembro que eu assinei na turma de abril na sexta-feira de noite. Eu lembro como hoje. Sexta-feira à noite, faltava assim algumas horas para fechar a turma. Aí foi quando eu assinei. Eu fiquei muito em dúvida. Disse, cara, acho que eu vou deixar para a próxima, quando estiver mais avançado. Mas graças a Deus que alguma luz bateu em mim, né? Deus me deu uma direção e eu assinei na sexta-feira à noite. Mas quase que eu fiquei para outra turma. Faltou pouco. Eu costumo falar que quem deixa para depois, deixa o resultado também para depois, né? Então, você conseguiu aí passar em tempo recorde, né? No concurso fiscal do seu estado, né? Só Deus sabe qual resultado você teria se você ficasse esperando as coisas estarem Uhum, no momento ideal para acontecer, para tomar as decisões, né? Então, uhum. eu costumo dizer que quem quem deixa para depois, deixa o resultado para depois também. A gente tem que tomar as nossas decisões rápido e agir com convicção, até porque também tinha garantia, né? Tem garantia, então não tem muito risco para a pessoa quando ela entra, né? É isso mesmo. E aí você entrou com a gente em abril de 2021 e aí você estava estudando em pré-edital, né? Você estava formando a... Eita, Desculpa. travou? Acho que voltou. Você entrou com a gente em abril de 2021 e você, nesse momento, você estava estudando em pré-edital, né? Você estava formando a base. Foi isso, não foi? Isso. E aí você foi formando base ali, né? Você utilizou o GPS, chegou a utilizar o nosso GPS,
foi na época que foi lançado, não foi? Eu acho que o GPS foi na turma seguinte. Eu E acho que o GPS foi na outra turma. Eu acho. O que eu usei foram os roteiros, né? sim, os roteiros do GPS, sim, sim. Ah, os roteiros são do GPS, desculpa, é Os isso mesmo. roteiros do GPS, sim, não, foi lançado na sua turma, foi em abril de Ah, então 2020. foi isso. Desculpa, foi isso. Então, eu fiquei usando os roteiros, né, no começo e também dei umas adaptadas nos roteiros em algumas questões, né? Fui acrescentando algumas questões, alguma coisa assim. E fui fazendo isso, fui rodando os blocos de questões, né, que eu baseei nos roteiros, até a prova de Sergipe, basicamente. Né? Só parei por 5 semanas para fazer aquele mini pós-edital de Aracaju. Né? Mas foi basicamente isso que eu fiz por muito tempo. E quais provas você deixou passar nesse período? Você lembra? Você comentou de Ceará, novo. Ceará, Espírito Santo, Alagoas e Roraima. Essas 4. Ou seja, ele deixou passar 4 provas porque achava que não estava competitivo para fazer. Né? A gente lá dentro do Errando a Trave, a gente tem orientação para o aluno, né, que é a famigerada regra do 80, né, que é um norte a partir do qual ali você já vai conseguir competir bem nas provas, que é você sair o edital, você joga fora as partes específicas, as legislações específicas, matérias que naturalmente ninguém viu, e aquilo que é conteúdo comum, ou seja, que era conteúdo básico já esperado, que já cai comumente na área fiscal, você tem que ter visto ali uns 80% com um desempenho ali, olhando para as questões do PDF que você estudou originalmente, de pelo menos uns 80% para você pegar o pós-edital. Quando você entrou no pós-edital da Cefaz Sergipe, você já tinha esse índice, não tinha, Gustavo? Tinha. Foi o seguinte, eu fui fazendo. Aí, por exemplo, eu fiz Aracaju, como eu disse, né? Eu fiz um pós-edital de 5 semanas, muito pequeno, e eu fiquei uns 6% abaixo do corte da discursiva. Ou seja, foi um pouco, não foi pouco, também não foi muito, mas foi considerável, né? Eram Sim. mais ou menos umas 5 questões a mais que eu tinha que fazer. Então era considerável. E isso provou que eu estava certo, né? Que eu não estava competitivo ainda, né? Então eu acertei fazendo isso, eu acredito. Aí depois, quando chegou em dezembro, eu fiz a prova de Alagoas e de Roraima no TEC. Nunca tinha feito as questões, né? Fiz como simulado. E aí eu tive um desempenho similar ao top 40 nas duas provas, né? Só tirando a legislação específica, claro, né? Sim. Então eu vi que ali sim eu estava competitivo. Agora eu começo a brincar, né? Agora dá para brincar. E foi aí que eu disse: o próximo edital que sair eu pego. Aí o que saiu depois foi o Pará, né? Aí eu fui, dei uma olhada, né? Estudei um pouco de economia, fiz o simulado do Errando a Trave e comprei a passagem para Belém. Quando eu comprei a passagem, com 3 dias saiu o edital daqui de Sergipe. Mas foi basicamente isso, né? Eu estava já com 80-80, né? A regra do 80-80. Foi mais ou menos, eu cheguei nela em novembro, dezembro de 2021. E aí, a partir daí, você ficou no ponto de bala para esperar algum pós-edital e Isso. saiu o pós-edital do seu estado. E como foi quando saiu o edital? Você já direcionou imediatamente para o pós-edital e colou no pós-edital com a gente. Você lembra como foi o simulado, como ficaram suas alocações em termos do Sim, pós-edital? sim. Como eu falei, eu comprei a passagem de Belém dia 31 de dezembro. Aí, do dia 3 de janeiro, eu acordo. Aí, quando eu abro o celular, um amigo meu que só fala comigo de estudo, ele é daqui de Sergipe. Foi ele que Aham. passou em 01 do CGU. Aí, ele mandou para mim só uma foto. Só tinha lá, foto. Eu disse, não acredito, saiu o edital. Aí, quando eu abri, o cara mandou mensagem para mim segunda-feira, 7 da manhã, mandando uma foto, pô. Só pode ser o edital daqui, né? Já tinha banca, né? Quando saiu, eu disse, cara, porque eu queria pelo menos uns 6 meses mais, entendeu? Eu achava, cara, eu preciso de mais uns 6 meses para competir, assim, para passar. Eu não me achava ainda tão pronto. Eu estava competitivo, mas para fazer a prova em casa, eu queria mais tempo, né? Queria ter feito algum pós-edital completo antes e tal. Mas aí foi quando saiu, em janeiro, e aí eu fiz o simulado.
eu até anotei aqui as alocações, né? Ficou alta em TI. Eu acho que eu consigo mostrar aqui. Não sei. Consegue. Olha aí. Dá para ver, né? Então, quem quiser aí depois tira um print da tela, né? Como eu falei, eu fiz as 50 horas aqui, né? E fiquei com a alocação. Aqui foi a alocação do EAT mesmo. E eu arredondei os valores um pouquinho por causa de algumas peculiaridades, né? Mas assim, eu mexi muito pouco, dá para ver. O único que eu mexi mais foi custos, porque se eu ficasse com 9%, eu ia zerar o banco de dados todos, eu acho que ia faltar, entendeu? Porque o custo é pequeno. Aí eu fiz isso. E eu também cresci um pouco de auditoria, porque a auditoria tinha aquela parte de NFA e FD que eu não tinha visto ainda. Sim. Então foi por isso. Mas ficou basicamente desse jeito. TI 30%, LTE 28%. Ou seja, só essas duas era quase 60% do meu pós-edital. E depois as outras, né? Quase depois as outras. Do pós-edital, né? E pelo menos para essas duas a alocação foi bem assertiva, né, Gustavo? Para TI e LTE. Acontece o seguinte, né? A LTE tem alocação alta por quê? Porque é tudo inédito, né? Além de valer muito, né? É tudo inédito. Só que TI, nessa prova, veio com a especificidade de também ser quase tudo inédito e valer muito, entendeu? Quem já teve o desprazer de ver o edital de TI de Sergipe, viu o que caiu, né? Caiu praticamente quase um edital para a área específica de TI, né? Então, veio imenso. Então, assim, eu não tinha visto quase nada, né? Muitas coisas eu não tinha visto ainda e valia muito. Então, ficou quase como se fossem duas legislações, entendeu? Assim, nesse sentido de puxar o tempo. E aí, valeu muito a minha base prévia de pré-edital, porque eu pude pegar as outras matérias e jogar as alocações para baixo. Quer dizer, todo o resto eu estudei 42% do tempo. Então, se eu não tivesse uma base, eu nunca teria conseguido fazer isso. E 58% do tempo foi só TI e legislação, né? Eu estudava 15 horas líquidas de TI por semana. É engraçado, né, que para quem não conhece, né, vai ter até a oportunidade de conhecer. Provavelmente eu vou fazer a aula de recomendações de estudo para Cefaz Minas e Cefaz Amapá segunda que vem, provavelmente. Deve ser na próxima segunda. Ou na próxima segunda ou na próxima quarta. Eu vou fechar a data ainda. Aí eu mostro para o pessoal o funcionamento certinho. Mas a moral da história é que a gente tem um modelo para cálculo de alocação lá dentro do Errando a Trave, né? Que é uma das partes que o pessoal mais gosta do projeto e o pessoal fica doido mesmo com o nosso modelo de pós, que calcula essas alocações para o aluno, né? E é interessante, né, que às vezes, né, felizmente o nosso modelo tem se mostrado bastante assertivo nesse cálculo de alocações, né? Claro, todo processo que você vai estimar algo envolve algum erro e você tem que tratar esses erros e minimizar, mas de forma geral a gente tem obtido ótimos resultados e é interessante que às vezes dá um resultado que é um pouco contraintuitivo, né? Porque se você falar para alguém assim, pô, 60% do meu tempo de estudo eu fiquei estudando 2 matérias, a pessoa fala assim, não, mas isso não tem como, né? E as outras matérias, né? Mas se mostrou acertado, né? Porque eu passou em 4º lugar, né? Passei nas vagas, né? Eram 7 vagas, não era? Eram 7. Eu achava que eu não queria conseguir passar na 7, né? Mas deu certo. 7 vagas e o cara brocou em 4º, né? Então, às vezes, o que é melhor para você realmente vai ser algo contraintuitivo e que talvez você nem teria coragem de executar isso da sua cabeça. Será que você teria coragem de estudar 60% do tempo 2 matérias? Rapaz, eu acho que eu nunca pensei. Quando eu fiz o simulado que eu vi, eu disse, caramba, cara, será que vai dar certo isso? Mas eu confiei, né? Eu sabia que tinha a lógica, né? Que eu já tinha assistido o curso, eu sabia que tinha a lógica por trás, mas a gente sempre fica com aquele sentimento de não é muito tempo não, né? E assim, cara, eu vou dizer a você, eu estudei 15 horas de semanais de TI,
fiz quase 2.000 questões e ainda faltou, entendeu? Ainda dava para ter estudado muito mais de TI. É que Então, às vezes a coisa não é o que o senso comum te manda fazer, né? Porque se você fosse só, claro, legislação valia bastante ponto, TI valia bastante ponto, mas se você fosse só, assim, vale 20%, eu vou estudar 20%, ia ser uma catástrofe, né? Porque em TI ali você ia chegar e ia levar uma lambada na prova, né? Igual você pode mais até do que a que eu levar. levei, né? Mais do que a que eu já levei, né? Pois é, mas você levou e passou em quarto. Imagina se você não tivesse estudado com uma alocação dessa magnitude, né? É porque TI é uma matéria assim, a gente já conversou muito sobre isso, né? Assim, você já falou muito sobre isso. Você vai sabendo que você vai se ferrar na prova, entendeu? Você só tem que se ferrar menos que o coleguinha do seu lado. Então foi isso, né? Exatamente. Eram 15 questões, peso 2. Eu acertei 8. Ou seja, eu fiz metade, que é baixo, né? Mas a média dos aprovados foi 9. 8, 9, 8, 9. Então, eu não tomei desvio. Isso que era importante, né? Eu não ia fechar a prova de TI, sabe? E muita gente deve ter tirado 4, 5, né? Muito, claro. Notas ridículas, né? É. Então, a grande moral da história é essa, né? Você também, imagine, você não poderia. Claramente, essa questão da alocação, né? Claramente tem uma alocação ótima, porque, imagine, você já estudou 38% do seu tempo do pós-edital para TI. E você tirou justamente a nota que você precisava tirar, que era a nota de quem passou, né? Então, imagine que se você estudasse menos, você ia tirar menos do que quem passou, e você ia tomar um desvio negativo e poderia ficar fora. E se você exagerasse mais ainda, imagine que você estudasse 60% do seu tempo de TI. Ia ser um tempo desperdiçado também, porque esse esforço a mais talvez ia virar uma questão a mais na prova. Então, claramente, essa questão da alocação, né, e é nisso que é baseado o modelo, é encontrar o ponto ótimo da alocação. Porque claramente tem uma alocação ótima, né? Lá dentro do EAD, inclusive, tem uma aula do módulo 5 que o nome dela é justamente esse. Será que existe mesmo uma alocação ótima? Né? E que eu falo justamente sobre isso. Por que tem um ótimo? Porque você subestudar é ruim e você superestudar também é ruim. E isso é contra o senso comum. Né? As pessoas pensam, quanto mais eu estudar, melhor. Só que não. Porque se você já tem o nível que você precisa para igualar a pessoa que passa, quando você tenta forçar a barra, você joga seu tempo fora, porque, né, o ganho marginal de você estudar muito uma matéria, quando você já é bom, ele é muito ruim. Seria mais negócio você justamente pegar essa alocação e colocar nos pontos nos lugares que você tem mais ponto a ganhar, né? É aí que entra isso aqui, né? Ó, peraí. Dá pra ver isso aqui, ó. Português, penal, RLM e direito civil, zerado, né? Matéria, o famoso modo coragem. Exato, né? Não sei se alguém percebeu isso quando eu mostrei a tabela antes, mas tudo na coragem, na cara e na coragem, né? Funcionou, né? Funcionou. Cara, essas matérias eram quase todas peso 1, né? E eu tirei a maior nota da P1 do concurso, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu coloquei em coragem português, civil, penal, raciocínio lógico, né? Eu gabaritei as 4. Então, assim, tá valendo, né? Lamento muito pela turma da revisão de dias, 30 dias. O cara passou em quarto no concurso que tinha 7 vagas sem estudar 3 matérias. 4 matérias que eu não estudei, né? E gabaritei as 4, né? Então, o modo coragem tá, pra mim, tá aprovado, né? Tem um podcast que foi com o Thiago Sanches, que é auditor lá na prefeitura de Cabo Frio, que ele falou, não, funciona, eu posso provar, funciona. Eu coloquei até de título do podcast. Eu assisti esse podcast, muito bom. É isso, né? E
estatística empresarial ficou bem baixa a alocação, eu também gabaritei as duas. Então, assim, o pré-edital tem uma força absurda nesse momento, né? A gente não tem essa noção, né? Exatamente, né? E um dos motivos, os principais motivos da sua alocação de TI e LTE, né? Posso falar com propriedade, porque sou eu que calculo, então eu sei como que é calculado. Principalmente, né, esse fato que você colocou de terem muitos tópicos inéditos. Isso entra no cálculo, evidentemente, isso entra no modelo, de ter muitos tópicos inéditos. E também só foi possível para você ter uma alocação alta assim, em TI e legislação porque as matérias de base você era bom. Porque se você faz o simulado e você vai mal nas matérias de base, eu não vou poder tirar a sua alocação das matérias de base para jogar em TI e legislação, que era onde estava a chave para passar no concurso. Então, a única possibilidade que teria era você fazer, se você fosse ruim nas matérias de base, você ia ter que fazer uma mágica ali para você ficar bom nas matérias de base em legislação e TI ao mesmo tempo, né? Você ia ter que torar uma carga horária altíssima e tirar um coelho da cartola, né? Agora, você tendo essa base forte, né? O pós-edital ele se torna mais, entre aspas, tranquilo. Nunca vai ser tranquilo, mas ele se torna mais possível, né? De você fazer as estripulias que a gente gosta de fazer, né? De jogar a matéria fora, torar 40% de alocação numa matéria só. E a gente não tem juízo mesmo, não, né? Porque a gente sabe que para passar nas vagas, como o Gustavo fez, você tem que ser ousadia e alegria, né? Eu lembro que, né, na época, foi na época da Cefaz Espírito Santo, né? Que eu conversei com o Eider, que acabou sendo o segundo lugar lá na Cefaz Espírito Santo, e já estava... Foi naquela consultoria que a gente fez, que eu fiz com ele, fiz com você, fiz com o Lucas, né? E eu perguntei para ele sobre as alocações. Aí ele falou, rapaz, quando eu vi esse negócio, isso não estava certo, não, isso não ia dar certo, não. Eu estava, metade do meu tempo, quase, sei lá, mais de 30% do meu tempo eu estava estudando uma matéria só, 40% do meu tempo para TI, para uma matéria só. E isso não vai dar certo. Mas aí eu segui. À medida que eu fui andando no pós-edital, eu fui chegando no final e falei assim, nossa, graças a Deus que estava com 40%, porque senão não ia dar certo. Senão ia dar merda, porque está muito complicado. É isso aí, né? Acontece. Nem sempre o que é melhor é o que a gente faria por intuição, né? E vai muito nessa linha aí a filosofia que a gente prega de tentar tomar decisões o mais racional possíveis, né? Gustavo, para ir para os finalmente aqui, eu sempre faço essa pergunta para o pessoal para mostrar que nem tudo é mar de rosas, né? Teve algum momento da sua preparação que você se sentiu assim, muita dificuldade, algum ponto aí de dificuldade na sua preparação que vem à sua mente? Uhum. Sim, eu tinha momentos que eu me sentia mal, porque eu me achava muito longe de uma aprovação, entendeu? Porque assim, cara, você vê concursos nacionais praticamente, que baixa o Brasil inteiro para fazer as provas, né? Você pega um avião, como eu peguei para o Ceará e para o Espírito Santo, cara, quando você pega um voo no fim de semana do concurso, só tem aqueles caras com cara de engenheiro, as mochilinhas e os iPads, entendeu? Você já sabe quem são aquelas pessoas, né? Só os caras de fazer a prova. Sim. Então, eu me sentia assim, cara. Poxa, concursos que vê o Brasil todo fazer, com 20 vagas. Então, eu me sentia muito longe de passar numa Cefaz da vida. Às vezes eu pensava, cara, talvez Receita Federal passe, porque tem 300 vagas, 200 vagas. Mas eu pensava, nunca que eu vou conseguir passar por agora numa prova estadual, de físico estadual. Porque tem 20, 30 vagas para muita gente. Então, isso me dava uma desanimada, sabe? Eu me sentia muito longe de ser aprovado. Eu não me sentia menos inteligente ou mais incapaz, mas eu me sentia com conhecimento muito inferior e distante, entendeu? E por vezes eu cheguei a pensar em desistir porque achava que não iria conseguir, sendo sincero, né? Ou que iria demorar muito, ou não seria uma prova que eu gostaria de fazer, enfim. Quando passou a prova de Aracaju, eu disse, caramba,
nunca mais vou ter a chance de passar em casa, né? Aí logo depois veio a de Sergipe. Então, assim, hoje, cara, como eu me vejo aqui, é uma realização de um sonho. Eu passei um pouco mais de 1 ano e meio nas vagas dentro de minha casa, tipo assim, pra mim é surreal, pô. Se alguém me falasse isso em janeiro, eu não acreditaria, entendeu? Eu não acreditava. Mas quando você vai fazendo o trabalho bem feito, correto, você vai avançando e as coisas vão começando a se tornar reais, entendeu? Você vai vendo o seu avanço, vai começando a ter esperança, vai começando a ver que você tem chance, que dá para passar, entendeu? E é isso. Então, eu acredito que eu pensei em desistir algumas vezes, pensei em empreender, pensei em fazer algumas outras coisas, né? Quem está próximo a mim aqui, da minha vida pessoal, sabe disso. Por isso, porque eu me achava muito longe. Mas o trabalho bem feito foi me colocando cada vez mais perto, me dando mais esperança, sabe? Show de bola, show de bola. E indo para a parte feliz aí, qual que foi o sentimento quando saiu o resultado ali da discursiva, o resultado definitivo, que você viu que você estava nas vagas mesmo e que não tinha conversa mais? Qual que foi a sensação? Cara, foi. É porque assim, eu posso voltar alguns dias antes, porque foi uma história assim. Quando teve a prova, tipo assim, eu fiz a prova da manhã, sabe? E eu saí para almoçar, e eu disse, cara, achei a prova complicada. Eu achei a prova difícil. Muita questão que eu fiquei em dúvida, muita questão que eu não tinha certeza. Eu disse, cara, a prova foi difícil. Quando eu abri o WhatsApp, só a galera. Prova muito fácil, nota de corte altíssima. Prova muito tranquila. E eu fiquei, meu Deus, eu achei a prova tão complicada e todo mundo achando a prova fácil. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça já, né? Aí eu disse, mas beleza, a galera pode estar falando sem saber, né? Não deixei isso me influenciar, mas que eu fiquei pensando que, enfim, quando eu fiz a prova da tarde, que foi mais difícil que a da manhã, eu disse, pronto. Agora a vaca deitou, né? A vaca foi pro brejo, não tem jeito. E eu saí da prova, assim, certo de que, no máximo, eu brigaria para ser corrigida a redação. Eram 70 correções de redação, né? Eu disse, cara, se eu der um pouco de sorte, eu vou ficar no top 70. Se não, não vou ter a redação nem corrigida. Era o que eu pensava quando eu saí da prova, né? Aí eu passei, assim, a segunda e a terça, péssimo, né? Arrasado, chorei, me desesperei. Porque eu não curso em casa, e eu errei essa questão boba, errei aquela, não vou passar. Eu tinha certeza que eu não iria passar, né? Quando saiu o gabarito do Olho na Vaga, ou que o Olho na Vaga atualizou, o gabarito fez assim, ó, vum. Quem tava lá embaixo subiu, quem tava lá em cima caiu, o cara perdeu 20 pontos, outro ganhou uma porrada de pontos, mexeu tudo. Aí eu que tava desesperançoso, subi para oitavo, no Olho na Vaga. Quando eu vi que eu tava em oitavo, foi aí, cara, que eu senti que tinha passado, entendeu? Porque eu sabia que no máximo eu ficaria, sei lá, 10º, 15º. Aí, meu amigo, o sentimento foi, assim, indescritível. Eu chorei muito, assim, descarreguei. Foi uma emoção absurda, uma sensação de... Foi mais de alívio do que qualquer outra coisa, sabe? Sensação de alívio mesmo. Assim, de tipo, tá acabando, né? E aí, depois, quando saiu o resultado definitivo, né, redação e tal, que eu fiquei em 4º lugar, cara, eu fiquei assim, foi alívio. Tipo assim, o choque inicial mesmo foi no dia do Olho na Vaga, né? Porque ali é que é o decisivo, né? Os outros dias, que vai sendo aos poucos, né? Olho na Vaga, depois sai só objetiva, depois sai discursiva, então vai sendo aos poucos. Mas o dia do Olho na Vaga foi o dia mais surreal, assim, minha emoção, eu fui do chão ao céu, né? Rapidamente, foi uma sensação de alívio mesmo, tipo, não vou precisar mais estudar, não vou precisar mais me esforçar, né? A galera até ficou mandando mensagem para mim, pô, você nem sofreu, pô, passou de primeira em casa, em 1 ano e 7 meses, você nem sofreu. Mas, mesmo assim, cara, a sensação é de alívio mesmo. Eu desejo a todo mundo, foi indescritível. Só quem faz sabe, né? Só quem faz sabe. E assim, cara, depois eu vi, a galera que falou que a prova foi fácil, não teve nem a redação corrigida, a maioria, né?
Os que falam que a prova foi fácil, você já sabe, já. Já sabe que não vai sair nem na foto. Isso aí é livre de certo, né? A pessoa, não, prova de TI. Na prova de TI foi tranquila. Já tinha ouvido falar de tudo. Você já ouviu falar, né? Pois é, ouvi falar também já. É isso, né? Sempre É, assim, né? E a gente sempre cai na pegadinha. acredita, né? A gente sempre acredita. Mas enfim, para finalizar aqui, Gustavo, eu queria te pedir aqui que conselho você tem a dar aí para o pessoal. Sempre peço, na verdade, 2 conselhos. Um conselho aí da parte técnica de estudo, mas escolha um conselho só da parte técnica e um conselho só da parte comportamental, da parte emocional. Um conselho só de cada um que você acredita que seja assim o mais importante para você. Beleza. Parte técnica, eu diria que é você saber usar bem o sistema de questões. Então, você não demorar a entrar nele e você saber extrair as lacunas e guardar elas na cabeça. Ou seja, você saber entrar na questão, resolver como você explica e tal. Eu acho que essa é a coisa mais importante, porque é daí que você domina o histórico e se garante, entendeu? Então, o conselho técnico é esse: saber usar o tech, saber a hora certa de entrar no tech, não demorar a entrar e saber extrair os conhecimentos lá. Para mim, foi o mais importante, para mim, né? E da parte emocional, eu diria que é você aprender a viver o processo, de certa forma. Não sei se está para entender o que eu estou falando. Sim. A você saber que não vai ser legal, 100%, mas você tentar curtir, entendeu? Eu sempre gosto de dizer assim, cara, não é bom estudar, claro, não é igual você ver Netflix, não é divertido. Mas tem que ser o mais divertido possível, o mais, assim, palatável possível, entendeu? Então, quando você vai aprendendo as coisas e vai sentindo a evolução, isso vai ajudando o seu emocional, entendeu? Então, meu conselho emocional é esse: entenda o processo e coloque suas emoções dentro dele, porque você vai evoluindo e isso vai ajudando a aliviar a sua ansiedade, entendeu? Se você achar que vai passar em 6 meses, isso é horrível. Se você achar que você vai passar só em 10 anos, também é horrível. Então, entender o processo ajuda emocionalmente pra caramba. Show de bola, Gustavo. Valeu demais aí pelos 2 preciosos conselhos para a galera. E para finalizar aqui, quero te agradecer por ter topado esse papo aqui, né? Você mesmo brincava que era o objetivo, era vir para o podcast e chegou o episódio do Gustavo, Errei a Trave, episódio número 11. É seu 4º lugar na Cefaz Sergipe, acabou o sofrimento, agora é ser feliz e ainda em casa. Quero te agradecer Uhum. demais aí pelo papo aqui, por ter contado sua história para a galera. Te agradecer mais ainda por ter feito parte do EAT, né? Desde o início praticamente, né? Desde abril de 2021, ter utilizado nossa metodologia aí na realização desse sonho que é uma aprovação num concurso top e que com certeza vai mudar a vida completamente de agora em diante, né? Valeu demais e tamo junto. Valeu, obrigado pela oportunidade, né? Para mim era um sonho, né, participar desse. Eu fiz algumas entrevistas, mas assim, o meu sonho mesmo era essa, porque eu participei muito do curso, né, da metodologia. E assim, cara, foi muito bacana a live, agradecer a oportunidade, estamos aí para o que precisar. O governo de Minas tentou derrubar a nossa live, mas não conseguiu, né? A galera ainda compareceu. E vamos para cima. Boa sorte ao pessoal aí, Minas Gerais, Amapá. Assistam a recomendação próxima semana. E valeu, tamo junto. Vamos firme. E obrigado por tudo que você fez por mim. Certamente vai mudar a história da minha vida, da minha família. Viu? Obrigado. Tamo junto, Gustavo. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Valeu. E é isso aí, galera. Amanhã vou estar com o Felipe Quintiliano, auditor da CGU, TCE Amazonas e Cefaz Amazonas. É outro famoso também, famoso lá dentro do EAT. Todo mundo conhece o homem. Amanhã a gente está aí para mais um, para o episódio 12. Semana que vem tem mais também. Tamo junto. Valeu, Valeu. Gustavo. Grande abraço. E é nóis. Valeu.